né? O Docker Scout, ele te ajuda a corrigir o que você não enxerga. Fabrício, como assim? Quando a gente fala em construção de imagens Docker, quando a gente fala em criação de imagens da nossa aplicação, a nossa imagem ela é formada por camadas de construção, né? Quem aí já sabe disso, comenta. Quem não sabe, comenta aí também. E aí, como é que funciona? Cada comando que a gente coloca lá no Dockerfile para construir a nossa imagem são camadas de construção. Quando eu pego lá o arquivo da minha aplicação e boto dentro da imagem, quando eu executo um npm install, ou um pip install, ou um get, e por aí vai, estou criando essas camadas de construção. E essas camadas de construção, elas podem trazer vulnerabilidades. Como assim, Fabrício? Pô, você instalou, né, executou ali um comando que instalou um pacote na sua imagem, instalou ali uma biblioteca que tem vulnerabilidade. Como é que você sabe que existe essa vulnerabilidade na sua imagem? Né? Quando a gente trabalha, principalmente, uma imagem, né, muito grande, uma imagem base muito grande, né? Quando a gente pega uma imagem do Node, que na verdade por debaixo dos panos roda ali com Ubuntu ou com Debian, a possibilidade de eu ter pacotes ali com vulnerabilidades é muito grande. E aí a gente tem aqui os CVEs, que são os registros de vulnerabilidade, né? Então, cara, isso aqui, né, pode trazer problemas em relação à segurança nas suas aplicações. E o Docker Scout, ele vai ser justamente o raio-x dessas imagens. Vai ajudar você a identificar essas vulnerabilidades, identificar o que está rodando na sua máquina e também ter as recomendações do que você pode utilizar. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui, ó, e vou executar um comando. Deixa eu pegar aqui, ó, Docker Scout Quick View. E aí eu vou botar aqui a minha imagem, Fabrício Veronês / Kubernetes, latest. Executa aqui, olha lá. Agora sim, ó, Docker Scout, botar aqui, ó, V1. Olha lá. Ele vai começar a fazer essa busca para mim. Olha lá. Beleza? Aí ele está agora verificando as vulnerabilidades ali da minha imagem. Olha lá, ó. Aqui, ó. Olha a quantidade de vulnerabilidades que eu tenho aqui, ó. Aqui. E aí, olha só que maneiro. Ele fala a quantidade de vulnerabilidades, né? Ele fala que a imagem base que eu estou utilizando, né? Qual a imagem base que eu estou utilizando para construir a imagem dessa aplicação. E aí ele mostra as vulnerabilidades que essa imagem base tem, certo? E ele mostra aqui para mim qual imagem que eu posso utilizar aqui da versão que eu estou utilizando no Node para diminuir a quantidade de vulnerabilidades. Tá vendo? Olha só. Aqui eu tenho as informações da minha imagem target, da imagem que eu construí. Eu tenho aqui o base image, a imagem base que eu estou utilizando aqui. Eu tenho a recomendação de imagem atualizada, certo? Aqui para ele utilizar. E ele tem aqui também, né, a versão que tem menos vulnerabilidade aqui, que ele recomenda para mim, que é, no caso, utilizar o Node 24, certo? Então, o Docker Scout, ele traz para mim um recurso poderosíssimo quando a gente fala em relação a descobrir vulnerabilidades da nossa imagem, consequentemente, da nossa aplicação e também do nosso ambiente de produção. Isso aqui, galera, evita um problema ou vários problemas gigantescos quando você fala em segurança. Né? Muitas vezes a gente escuta hoje falar: mas o que traz vulnerabilidade hoje é a IA, porque a IA faz código merda, código vulnerável, não sei o quê.
Verdade, assim, você tem que, para você desenvolver aplicações hoje com a IA, você tem que ter essa preocupação em relação à qualidade do código, a vulnerabilidades de código, mas também não pode deixar de fora vulnerabilidade do ambiente. E, cara, o Docker Scout, ele ajuda justamente nisso. Você pode utilizar aqui, você pode utilizar assim via terminal, tá? E você pode utilizar aqui via, é, via interface também. Ó. A gente pode vir aqui, ó, imagens, clicar aqui, e aí eu posso analisar. Por que, que aqui está aparecendo o mesmo Alpine? Provavelmente por quê? Porque eu construí essa imagem tem muito tempo. Já tem bastante tempo que eu tenho essa imagem lá no repositório. Então, provavelmente, essa imagem aqui do Alpine, ela foi atualizada. Né? E aí, ele agora ele está sugerindo. Ele falou, cara, já tem uma imagem base do Alpine 22 que, pô, resolve boa parte desses problemas aqui. Né? Então, às vezes, você simplesmente reconstruir, né, já vai ajudar. Tá? O ideal aqui seria utilizar aqui a imagem 24, né, que tem aqui menos vulnerabilidade. Tá? Beleza. Pô, legal. Eu mostrei aqui, né? Recurso maneiro, recurso irado, batuta, né, que é a questão do Docker Scout. Agora, pô, como é que eu faço para trabalhar com imagens que tenham um controle maior ou então tenham zero vulnerabilidade, certo? O que traz vulnerabilidade para a nossa aplicação e também para o nosso ambiente? São os pacotes, né? São as aplicações, as bibliotecas que nós inserimos, que nós instalamos no nosso ambiente, no caso aqui, nas nossas imagens. Então, vocês concordam comigo que quanto mais pacotes, quanto mais bibliotecas, quanto mais dependências eu tenho num projeto ou no meu ambiente, maior a possibilidade de eu ter vulnerabilidades, certo? Então, putz, eu pego ali uma imagem, Docker, grandona, aquela imagem 1 giga, com um monte de coisa que eu não utilizo, e eu boto ela para rodar em produção, junto com a minha aplicação, cara, eu estou aumentando as chances de ter vulnerabilidades no meu ambiente. Digamos que eu tenha, sei lá, tenho lá o curl instalado. Putz, mas eu não preciso do curl, né? Não utilizo esse cara em produção. Para que eu vou ter ele na minha imagem? Não preciso. Né? Então, esse gerenciamento de dependências e colocar somente o que é necessário é fundamental, certo? E quando a gente fala nisso, existe um conceito chamado de imagem distroless, né, que são as imagens que não têm distribuição, que tem ali o mínimo necessário realmente, não tem nem gerenciador de pacote, não tem nada disso. Né? Essas imagens distroless, elas são muito utilizadas quando a gente fala nesse uso de imagens com o mínimo necessário para executar a nossa aplicação e para ter ali o mínimo de vulnerabilidades possíveis, certo? Tem gente que gosta de utilizar a imagem distroless, tem gente que não gosta, depende muito de cada cenário, tá? Mas além dessas imagens distroless que existem hoje, que inclusive tem a ChainGuard, né, que é a empresa que tem essas imagens distroless que você pode utilizar, existe também o Docker Hardener. O Docker Hardener Image. Essas imagens aqui da Docker são imagens onde a própria Docker ela garante que não vão ter vulnerabilidade. Aqui, ó, ou melhor, próximo de zero vulnerabilidade. Né? Vão ser as imagens mais seguras a serem utilizadas para empacotar as suas aplicações. Então, normalmente são imagens enxutas com quase zero vulnerabilidade. Tá? Então, quando você vai
criar ali a sua aplicação, você vai empacotar a sua aplicação, você deve utilizar essas duas opções aqui, certo? Utilizar imagens da TeamGuard ou utilizar Hardened Images, certo? A TeamGuard é muito legal, tá? Em relação ao uso de imagens díssolas. O único problema é que para você utilizar ela, você vai utilizar aqui a camada gratuita, ela só funciona com imagem latest. Ela só deixa disponível para você imagens latest. E, cara, não é uma boa prática você trabalhar com imagens latest, certo? E aí, se você não quiser trabalhar com imagem latest, quiser trabalhar com uma tag específica, utilizando as imagens da TeamGuard, você não consegue, tá? E aí, o Harness, ele entra como uma excelente opção, porque ele trabalha ali com uma tag fixa, né? Você consegue trabalhar com diversas tags. Então, normalmente, eu uso aqui o Hardened Images, certo? E não utilizo muito o TeamGuard, tá? Vamos fazer aqui um exemplo. Deixa eu mostrar aqui um exemplo para vocês. Vamos rodar aqui os nossos exemplos. Espera aí. Aqui, ó. Eu tenho aqui, tá? Um outro projeto. É o mesmo projeto, tá, galera? É o mesmo projeto. É o projeto CubeNews. É o projeto aqui CubeNews. E aí, aqui, eu tenho, tá, dois Dockerfiles. Eu tenho um Dockerfile utilizando aqui o TeamGuard, tá? E eu tenho aqui utilizando Hardened Images, certo? De novo, aqui, ó, eu tenho aqui a tag com a versão definida. Aqui eu estou utilizando sempre latest, dev, desenvolvimento e latest aqui de produção, certo? Então, essa é a diferença. Vamos fazer o seguinte, vamos construir aqui essas duas imagens. Aqui, ó, eu tenho utilizando esse Dockerfile, depois eu vou trocar, vou utilizar esse Dockerfile para a gente ver a quantidade de vulnerabilidades que esses dois vão me trazer. E aí a gente vai ver como isso vai mudar, certo? Antes, eu vou fazer o seguinte. Não, deixa eu executar aqui direto. Opa, executar aqui direto, tá? Vamos executar aqui, ó. Docker Compose Build, certo? Ele vai construir aqui a minha imagem, beleza? Tá construindo aqui. Vamos lá. Ah lá, ele já terminou de construir, né? E aí aqui a gente vai rodar de novo. Docker build. Vamos rodar aqui. Ah lá. Ele vai construir aqui de novo. Beleza. E aí vamos lá. Vamos ver aqui, ó. Docker image ls. Aqui, ó. Eu tenho agora as duas imagens. Vamos comparar aqui os dois. Docker Scout Quick Viewer. Opa. Quick View. Pronto. E aí ele vai, né, fazer a verificação aqui para mim. Ele trouxe aqui para mim poucas vulnerabilidades. Da TeamGuard aqui me trouxe 2 vulnerabilidades. Provavelmente essas vulnerabilidades não são das minhas imagens, não são aqui das imagens, tá? São provavelmente da aplicação. Vamos pegar aqui a imagem base que a gente rodou, que a gente utilizou. Vamos ver aqui no Dockerfile. Cadê? A imagem base, essa aqui. Vou botar aqui. Espera aí. Vamos lá. Vamos rodar aqui. Ver o que ele vai trazer. Vamos ver se ele vai trazer vulnerabilidade na imagem base. Vamos ver. Olha lá, ó. A imagem base, olha só, isso é um ponto legal também, galera. A imagem base, ela não tem vulnerabilidade. Porra, Fabrício, mas por que apareceu vulnerabilidade aqui, né, na aplicação? Como está aqui? Né? Deixa eu botar aqui. Aqui. Pô, Fabrício, mas como é que teve vulnerabilidade aqui? Por quê? Teve vulnerabilidade, olha só que relacionada
ao pacote NPM. Então, isso aqui está relacionado às bibliotecas da minha aplicação. Está relacionado à minha aplicação, não está relacionado à imagem base, sacaram? Então, cara, é importante você ter isso em mente também. Algumas vulnerabilidades vão ser da imagem, beleza, tem uns pacotes ali que fazem parte da imagem, outras são das aplicações. Fabrício, como é que eu resolvo isso aqui? Puxa a orelha da equipe de desenvolvimento e tem que atualizar esses pacotes aqui, o Body Passer, o QS e por aí vai, beleza? Agora vamos ver aqui os da imagem harned. Harned, vocês entenderam, né? Vamos ver aqui, ó. Eu vou rodar aqui, vamos ver se tem vulnerabilidade. Vamos lá. Vamos ver se tem. Ao mesmo tempo, vamos deixar rodando aqui, ó. A gente vai deixar analisando aqui, né? Vamos ver. Esse aqui já tem, ó. Tem aqui uma vulnerabilidade média. Mas lembrando, a ideia do Harned é você ter aqui, ó, próximo de zero, certo? Você pode ter certeza que a equipe da Docker está trabalhando para pegar aquela imagem e reduzir a vulnerabilidade dessa imagem, certo? E aí, em algum momento, pode ser que a gente rode novamente esse scan na mesma imagem, né, com a mesma tag, né? E baixa ali a imagem e, cara, não tem ali essa vulnerabilidade, certo? Então, cara, você utilizar esses 3 elementos, né, o Docker Scout, o Harned Images e as imagens da ChainGuard, que são distros que não têm distribuição, vão te ajudar a trazer mais segurança no teu ambiente, certo? Você vai sair do ambiente que é cheio de vulnerabilidades, né, aqui com a base cheia de vulnerabilidades, para algo muito mais seguro, beleza?